primeiro contato com a música mediúnica em geral, né, foi através da obra do Allan Kardec, né? Kardec cita, entre as centenas de obras queimadas no Alto de Fé de Barcelona, em 1861, se eu não me engano, enfim, na década de 1860, né? Ah, Entre as centenas de obras que a Igreja Católica queimou no Alto de Fé de Barcelona, obras espíritas, né? Estava um fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart. E eu, que já era pianista na época, pensei o quão interessante seria investigar essa obra e verificar até que ponto esse fragmento de sonata atribuído ao espírito de Mozart, né, até que ponto ele reproduziria o estilo de Mozart de fato, né? Então, ali eu vi que haveria um possível objeto de estudo, né? Quer dizer, um objeto de interesse musicológico potencial, digamos assim, né? E mais tarde eu vim a saber do caso da Rosemary Brown. Isso se deu através do blog do Ademir Xavier, né? O blog Era do Espírito, né? Eu tinha acabado de começar a acompanhar o blog e o Ademir postou uma matéria sobre a Rosemary Brown. Eu fiquei muito impressionado com o caso dela e muito entusiasmado, e imediatamente me ocorreu a ideia de investigar esse caso na universidade, né? Enfim, isso felizmente acabou indo adiante, né? Eu recebi um apoio da minha então professora de piano, né, professora Miriam Grossman, da UFRJ. Um apoio no sentido de investigar aquele material, né, quer dizer, investigar correlações de estilo ali, né. Então foi ali que começou esse projeto. Então o caso da Rosemary Brown despertou uma polêmica, como não poderia deixar de ser num caso como esse, né? De um lado, os entusiastas da Rosemary Brown, e assim como evidentemente os espiritualistas, acreditavam que ela tinha se mostrado capaz de reproduzir aqueles estilos com um alto nível de fidelidade e com uma certa profundidade e sofisticação, e que ela não teria o conhecimento necessário para fazer isso, de modo que o caso era realmente impressionante, ou até mesmo de modo que a melhor explicação seria a hipótese mediúnica, né? Do outro lado, os céticos tendiam a interpretar o caso da Rosemary Brown como o de uma imitadora inconsciente, intuitiva e assim por diante. Ou seja, como alguém que imitava num nível muito superficial aqueles estilos, sem a genialidade ou a profundidade, ou enfim, daqueles grandes mestres, né? Como a obra dela nunca foi investigada profundamente, então, na minha pesquisa, o objetivo mais central era investigar até que ponto a Rosemary Brown foi capaz de reproduzir aqueles estilos. Teria ela sido capaz de fazer apenas imitações superficiais ou reproduções superficiais de estilo, ou ela teria sido capaz de reproduzir aqueles estilos num nível mais profundo e mais sofisticado e assim por diante, né? Bom, a fim de jogar alguma luz sobre essa questão, eu investiguei no meu mestrado a sonata em Fá menor atribuída ao espírito de Schubert por Rosemary Brown. E eu considero que os resultados foram bastante notáveis, porque, bom, antes de tudo é preciso esclarecer que por que escolher uma sonata de Schubert, né? Ou atribuída a Schubert, e por que uma sonata, né? Porque essa obra vai
ao centro da questão, ao centro da polêmica em torno de Rosemary Brown. Né? Uma sonata é uma obra com uma forma razoavelmente complexa, é uma obra que tende a ser mais ambiciosa, de maiores proporções, e se a Rosemary Brown houvesse sido capaz de reproduzir profundamente, ou com certa sofisticação e profundidade aqueles estilos, especialmente características estruturais e assim por diante, né, seria de se esperar que essas características aparecessem numa sonata. Né? E Schubert tem uma forma muito particular de tratar a forma sonata. Ele é um compositor do início do romantismo e já há ali certas modificações da forma sonata clássica. Quer dizer, Schubert já adapta a forma sonata clássica fazendo certas modificações que são muito importantes e muito pessoais. Né? Vou citar muito passageiramente porque, claro, não cabe aqui fazer um levantamento muito profundo do que é a forma sonata, do que é a forma sonata em Schubert e assim por diante. Mas a forma sonata clássica, ela é dividida ela corresponde ao primeiro movimento de uma sonata, e ela é dividida em exposição, desenvolvimento e recapitulação, tipicamente. Né? É o mais característico, mais usual. Né? A exposição da forma sonata clássica tem duas tonalidades, normalmente a tônica e a dominante, no caso de forma sonata no modo maior. Bom, Schubert foi um dos primeiros compositores a trazer a chamada exposição de três tonalidades, em que ele encaixava uma tonalidade intermediária entre a tônica e a dominante. Mas enfim, essa é uma característica muito importante da forma sonata schubertiana, digamos assim. Ele também tinha uma tendência a escrever desenvolvimentos estruturados em grandes blocos transpostos, que significa a transposição digamos assim, a adaptação de um mesmo material musical para outra tonalidade, né? Basicamente. E a recapitulação em Schubert, ela tendia a ser fora da tônica, era outra preferência. Né? É outra característica muito, muito típica, muito especial da forma sonata schubertiana, a recapitulação fora da tônica. Surpreendentemente, o primeiro movimento da sonata atribuída a Schubert por Rosemary Brown mostra todas essas características reunidas juntas. E além de certas outras, né, que também são muito típicas da forma sonata em Schubert. Isso é realmente muito extraordinário, e isso é de fato mais extraordinário do que pode parecer a uma primeira vista, porque se a gente pegar aleatoriamente movimentos de sonata de Schubert, dificilmente a gente encontra movimentos individuais que juntem, que unam todas essas características da forma sonata schubertiana. Então, ter todas essas características da estruturação da forma sonata em Schubert, quer dizer, do tratamento específico, particular, especial da forma sonata por Schubert, ter todas as características juntas em um só movimento, atribuído ao espírito de Schubert por Rosemary Brown, é realmente um feito extraordinário. E me parece que mostra de forma bastante contundente que, pelo menos nessa obra, que foi a obra que eu investiguei no meu mestrado, pelo menos nessa obra, a Rosemary Brown foi capaz de fazer muito mais do que uma imitação superficial de estilo. Então, apesar de haver fraquezas na música dela, quer dizer, apesar de haver certas discrepâncias, certas defasagens na comparação com a música daqueles grandes compositores, em certa medida, até certo ponto, essas fraquezas não deixam de ser consistentes com as crenças que ela tinha sobre a sua música.
A Rosemary Brown é certamente o caso mais importante de mediunidade musical conhecido, né? Na década de 1960, ela começou a atribuir obras musicais aos espíritos de vários dos maiores compositores da história da música de concerto, né? Parecia ser apenas uma simples dona de casa, sem muito conhecimento musical, quer dizer, alguém que parecia não ter tido instrução musical profunda e assim por diante, né? Então, a sua habilidade de reproduzir todos aqueles estilos começou a impressionar, né? E o caso dela começou a chamar a atenção. Uh, Ela atribuía obras a uma lista muito grande de como eu falei, quer dizer, vários espíritos dentre os maiores nomes da história da música de concerto. Então havia ali havia Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt, Huber, enfim, era uma lista muito grande e incluía estilos muito diversos, né? Embora a maior parte dos estilos fosse romântica, né? Havia barrocos, né, como é o caso de Bach, clássico, como Mozart e até Beethoven, e Debussy, um impressionista, e havia até uma peça atribuída a Stravinsky, que ela escreveu um ano depois, aproximadamente, de ele morrer. Bom, conforme ela foi chamando a atenção, né, a mídia também se aproximou, e ela foi convidada para participar de um documentário na BBC. E esse documentário foi uma ocasião de bastante sucesso, porque ela foi capaz de escrever uma peça que ela atribuiu a Liszt, chamada Grübelei. Essa peça é particularmente interessante e bem sucedida porque ela se aproxima mais do estilo tardio de Liszt, né? E o estilo tardio de Liszt não era muito conhecido na época, e é algo particularmente sofisticado e interessante, porque no momento final da carreira, Liszt começou a experimentar com idiomas musicais que se aproximavam mais da música do século XX, né? Então, o fato de alguém que parecia não ter conhecimento musical muito profundo ser capaz de reproduzir aquilo é realmente extraordinário. E como eu já sempre aponto no meu trabalho, o caso da Rosemary Brown, mais do que interessante ou curioso, tudo isso, ele é absolutamente único em toda a história da música. Porque não há nenhum outro caso de ninguém que, parecendo não ter um conhecimento musical profundo, tenha se mostrado capaz de reproduzir tantos estilos tão diferentes, tão variados e tenha produzido tantas reproduções de estilo. A Rosemary Brown tem algumas centenas de obras, né? Eu cheguei a contar essas obras da lista da Biblioteca Britânica. Se eu não me engano, são cerca de 300, são mais de 300 obras, com certeza. Eu não posso reclamar da recepção que a minha pesquisa teve na UFRJ, né? Porque assim que eu propus a pesquisa, houve interesse e houve a aceitação da ideia de que a proposta era investigar correlações de estilo e ver até que ponto essa compositora que alegava estar em contato com aqueles espíritos, mas até que ponto ela foi, de um modo ou de outro, capaz de reproduzir aqueles estilos e com que profundidade e assim por diante. Quer dizer, e houve essa compreensão da singularidade do caso Rosemary Brown e da importância de se estudar esse caso, né? Agora, é claro que sempre existem certas barreiras. Eu já tive já tive recepções não tão boas. Tem pesquisadores que acham que a pesquisa está muito relacionada à religião, que não vem o valor musicológico ali, que, enfim, que acham que não é da esfera da musicologia.
Embora eu busque sempre deixar o mais claro possível que a proposta é investigar correlações de estilo e buscar explicar esse repertório e esse caso que é único, que é muito singular e que por isso merece ser investigado. Aqui no Canadá eu já tive a felicidade de dar uma entrevista para a CBC, né, que é a principal emissora de radiodifusão do país. Né? No caso, a entrevista foi para a rádio, né, para a rádio da CBC. Bom, um autor que não é propriamente espírita, mas que eu acho que merece muita consideração, é o Ian Stevenson. Né? Porque, pessoalmente, me parece que a pesquisa dele, né, a pesquisa em que ele foi pioneiro, com crianças que falam de vidas passadas, né, essa pesquisa é profundamente, é muito contundente, obteve resultados realmente extraordinários, então eu acho que é uma pesquisa que todas aquelas pessoas interessadas em fatos relacionados ao espiritualismo, eu acredito que essa é uma pesquisa que todas as pessoas devem estudar com muita atenção. Né? Quanto a autores espíritas, eu acho que vale muito a pena resgatar certos autores, por exemplo, Eusínio Lavigne, que hoje é um autor muito esquecido. Né? O Eusínio Lavigne, ele foi um pioneiro do espiritismo, digamos assim, progressista no Brasil, quer dizer, um espiritismo muito ligado à luta social e às questões sociais, e que me parece que é que é algo que hoje ficou muito esquecido no espiritismo contemporâneo brasileiro. Né? E o Eusínio realmente tem uma história muito interessante. Ele foi prefeito de Ilhéus, se eu não me engano, pelo PCB, pelo Partido Comunista do Brasil. Ele foi preso durante, durante o Estado Novo, enquanto era militante do Partido Comunista. E ele sempre. E o que é mais interessante é que ele não parecia, digamos assim, separar as coisas. Pelo contrário, ele escrevia sobre espiritismo e luta social, espiritismo e as questões sociais. Então é um autor que me desperta profundo interesse.